O trauma, ele faz o acionamento do simpático o tempo todo. Eu estou sempre com a sensação de apreensão. E quando eu tenho um gatilho traumático, isso é, eu aciono algum rastro do passado, aquilo fica 26 horas no meu corpo acionando perigo. Só vai desativar um pouco 26 horas depois. E com isso eu perco o quê? Corregulação. Com isso eu tenho o quê? Pessoas mais irritadas perto de mim porque eu não corregulo com elas. Eu tenho filhos mais irritados, eu tenho filhos mais agitados. Por quê? Porque eles pedem o tempo todo essa corregulação que eu não consigo dar. O vago ventral é o nosso estado de autocura emocional. O vago ventral é o nosso estado de funcionamento máximo. O vago ventral é aquilo que nos conecta com o outro. O vago ventral é a socialidade. É o meu poder de ter empatia, de me relacionar, de buscar grupos, de formar relações. O nosso vago ventral, que é uma estrutura mamífera, que faz parte de todos os mamíferos, que acima do diafragma tem a função de nos conectar com o mundo. Ele é extremamente social e é o vago ventral que nos traz a sensação de segurança. É impossível você acionar vago ventral estando em sensação de perigo. É impossível se acionar o vago ventral sem corregulação. Isso é uma coisa importante da gente pensar. É ele que nos traz a sensação de segurança, responsável por nos sentir seguros, viver de uma forma conectada. O vago ventral é que é responsável por aquilo que a gente chama de apego seguro. Pais traumatizados, pais em ansiedades, pais deprimidos não conseguem fazer essa corregulação com seus filhos. Isso provoca o quê? Isso provoca a falta de apego seguro e que vai impactar a vida da criança lá na frente, isso anos depois. Isso é muito interessante de pensar. O trauma nos desconecta do vago ventral. Isso é uma coisa fundamental da gente pensar. Isso eu falo, isso a Debbie Dana fala, isso o Porges fala, todo mundo que trabalha com teoria polivagal sabe disso. O trauma, ele faz o acionamento do simpático o tempo todo. Eu estou sempre com a sensação de apreensão. E quando eu tenho um gatilho traumático, isso é, eu aciono algum rastro do passado, aquilo fica 26 horas no meu corpo acionando perigo. Só vai desativar um pouco 26 horas depois. E com isso eu perco o quê? Corregulação. Com isso eu tenho o quê? Pessoas mais irritadas perto de mim porque eu não corregulo com elas. Eu tenho filhos mais irritados, eu tenho filhos mais agitados. Por quê? Porque eles pedem o tempo todo essa corregulação que eu não consigo dar. Somos seres em movimento. Isso é uma coisa fundamental da gente entender. Mesmo quando eu estou no pior dos congelamentos, mesmo quando eu estou em estado de colapso total, de imobilidade total, algo se move dentro de mim. Eu acho que essa é a principal luz que a Debbie Dana nos traz quando ela fala de teoria polivagal. Mesmo no estado mais colapsado que eu possa estar, existe algo dentro de mim funcionando, que é justamente o meu sistema nervoso autônomo. Mesmo nesse colapsado, eu estou em movimento. Tudo bem que não tem movimento cognitivo, eu não penso nessa hora. Eu funciono basicamente para a sobrevivência nesse estado, mas existe movimento. Esse movimento é uma forma de estar vivo. Esse movimento é um dos pactos sobre o qual ela se refere. É um entendimento de como estamos navegando no mundo. No vago ventral, o movimento é um pouco diferente. Eu estou relacionando, eu estou em funcionamento máximo, eu estou social. No movimento que a gente fala simpático, eu estou em apreensão. Ou estou em fuga ou luta, ou estou tentando empatia, ou estou tentando uma saída. E mesmo quando eu colapso, que eu congelo, que eu paro, existe um sistema nervoso autônomo funcionando. Existe algum rastro. E vocês que trabalham com estresse pós-traumático, existe algum rastro que precisa ser trabalhado. E como é que a gente trabalha isso? Com ativação vagal. É com ativação, é com ressignificação química. A gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco para vocês. E esse movimento, ele tem a função também de nos regular, nos ativar e também de nos desregular. Esse movimento pode ser sentido e regulado com práticas de origem T-vagal. A gente vai ter uma aulazinha só sobre isso daqui a pouco para vocês. É quando a gente fala de freio vagal e quando a gente fala de estimulação vagal. O movimento tem um vínculo grande com aquilo que a gente chama de estimulação vagal. E quando eu consigo tirar a pessoa do acionamento traumático,
mas eu não faço o movimento, eu estou usando o freio vagal. Daí é interessante da gente usar técnicas que fazem a estimulação vagal proporcionando movimento, proporcionando o quê? Regulação. É uma diferencinha pequena que vocês vão entender que vai fazer toda a diferença na hora de trabalhar com as pessoas e com as técnicas. E aqui vem talvez a grande coisa que a Debbie Dana traz para nós. A maioria das teorias ligadas a estresses pós-traumáticos, ligado especialmente à resposta de sobrevivência do Cannon, nos traz iguais aos outros animais. Fuga, luta, congelamento. Vocês escutaram isso inúmeras vezes. Mas a Debbie Dana traz algo muito interessante. Ela fala o seguinte: nós humanos somos diferentes dos outros animais, pois nós formamos memórias e temos processos de aprendizado. Isso pede intervenções diferentes. Quando eu escutei isso, eu falei, gente, olha o que essa mulher está falando. O que acontece? Ela está pontuando uma coisa que eu já trago há muito tempo para a gente. Quem faz aula comigo sabe disso, que é o seguinte: nós não somos apenas a nossa estrutura mais primitiva quando fazemos um trauma. Nós não somos apenas a brasa, mas nós somos também a cognição. E o que ela traz é algo muito, muito importante, é algo extremamente diferente. Ela ilumina uma nova forma de trabalhar e que eu tenho insistido com vocês. Querem trabalhar com estresse pós-traumático? Tem que trabalhar aqui e aqui. Eu tenho que trabalhar a ponta do iceberg, eu tenho que trabalhar abaixo do iceberg. Eu tenho que trabalhar as minhas memórias autobiográficas sobre o que aconteceu naquele momento, mas eu também tenho que trabalhar a brasa. Eu tenho que apagar esse movimento que ocorreu durante o estado de congelamento. Eu tenho que dar um novo nome químico para ele. Eu tenho que inserir um outro tipo de memória, um outro tipo de sensação. Eu tenho que regular. Eu tenho que fazer essa autorregulação. E o trabalho perfeito é quando eu atuo nos dois lados. É quando eu atuo aqui na mente, mas atuo também na brasa. Quando eu apago as duas coisas. Tem alguns trabalhos no meu projeto Trauma, onde a gente comprova essa experiência. O trabalho perfeito é quando ele é feito dos dois lados. E eu tenho um follow-up, às vezes, de seguir uma criança durante 10, 11 anos no projeto. E vejo a diferença do trabalho que se faz nos dois níveis, do trabalho que se faz apenas na brasa ou apenas na cognição. Tem um senão. O nosso cérebro ele só começa a ter memórias, a formar memórias autobiográficas a partir dos 3 anos. É só aos 3 anos que o nosso lobo temporal, que é o grande responsável por formar circuitarias de memórias cognitivas, e o nosso hipocampo, eles não estão maduros. Eles não são capazes de formar memórias que duram para sempre. Não é que uma criança de 2 anos não se lembre do aniversário. Ela se lembra, ela relata o aniversário. Mas aquela memória não fica guardada para sempre. Isso só ocorre a partir dos 3 anos. Quando eu tenho um trauma anterior aos 3 anos, quando eu tenho traumas de desenvolvimento, eu tenho que atuar apenas na brasa. Eu tenho que atuar apenas na regulação. E eu tenho que atuar especialmente com técnicas vagais. Se você quer trabalhar com memórias anteriores aos 3 anos, use ou o CardioMind ou o T-Vagal, que são as técnicas mais apropriadas para isso.